Boa noite. Graça e paz. Tonight, I want to continue our discussion that we started last week. Hoje à noite eu quero continuar a nossa discussão que nós começamos semana passada. And talk about a different angle about evangelism. E falar sobre o evangelismo de um ângulo diferente. I hope that as we talk about these topics, it's stirring something inside of us. E eu espero que à medida que a gente fale sobre esse tópico, algo se mova dentro de nós. It may not be new information, but it's important information for us to remember. Pode não ser informação nova, mas é uma informação importante para nós lembrarmos. And tonight I want to talk about our responsibility in evangelism. E hoje à noite eu quero falar sobre nossa responsabilidade no evangelismo. So I want to pray very quickly for just for our time. Eu quero orar brevemente para a gente iniciar. Father, I thank you for your word. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. And I thank you for this church. E eu te agradeço por esta igreja. I thank you for these Wednesday nights that you've given to us to study your word. E eu te agradeço pelas essas quartas à noite que o Senhor nos deu para aprendermos da tua palavra. And I pray tonight that you would anoint the message. E eu oro a ti nesta noite para que o Senhor unja esta mensagem. That you would open up your word to us. Que o Senhor abra a sua palavra para nós. So that we can hear what you're saying to us. Para que possamos escutar o que o Senhor quer dizer para nós. Help us to set aside any distractions that are in our minds. Ajude-nos a colocar de lado qualquer distração nas nossas vidas. And we want to focus on you and your word tonight. E queremos focar em ti e na tua palavra nesta noite. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. So I want to start our discussion talking about a theological point. Eu quero começar a nossa discussão falando sobre um ponto teológico. And I want to talk about something and make it sound much more simple than it really is. Eu quero falar sobre algo que sobre alguma coisa que é muito mais simples do que pode parecer. Because this discussion has been argued about for hundreds of years in the church. Porque essa discussão ela tem tomado vários centenas de anos ao longo da vida da igreja. And so I want to simplify it for the purpose of evangelism, and I'll explain. E eu quero simplificá-la pelo propósito do evangelismo e eu vou explicar. So when you look at theology about God's sovereignty, quando a gente olha para a teologia da soberania do Senhor, you find a tension in the scriptures of two different things at the same time. Você acha uma tensão nas escrituras sobre duas coisas diferentes em cada lado. And so I want to talk about the extreme of both of these views. E eu quero falar sobre o extremo desses dois pontos. On one side in the body of Christ, Em um lado no corpo de Cristo, there's a lot of attention given to God's sovereignty. Dada muita atenção sobre a soberania de Deus. Which basically means God controls everything. O que basicamente significa que Deus controla tudo. And everything that happens, God orchestrates. E que tudo que acontece, Deus orquestra. And we see teachings in the scripture that talk about God's sovereignty. A gente vê ensinamentos nas escrituras que falam sobre a soberania de Deus. On another side of the body of Christ, no outro lado do corpo de Cristo, we have parts of the church that really focus on man's free will. E temos partes da igreja que focam no livre-arbítrio dos homens. That people make choices and those choices have consequences. Que as pessoas tomam atitudes, tomam escolhas, fazem escolhas e essas escolhas têm consequências. And you can find scriptures that talk about that as well. E a gente pode encontrar nas escrituras que falam a respeito disso também. And what I've come to believe over the last many years E o que eu vim a acreditar nos últimos vários anos is that there are certain things that God put in the Bible that are meant to have tension. E que há certas coisas que Deus colocou na Bíblia que elas têm que ter uma tensão, então significam uma tensão. And I see these as two like boundaries. E eu enxergo isso como dois limites. And
somewhere in between is the truth. E algo no meio é a verdade. So when it comes to salvation, Então, quando vem o que se relaciona à salvação, some people would teach algumas pessoas ensinam that it's 100% the work of God que é 100% o trabalho de Deus and that man's decision has nothing to do with e salvation. que a decisão dos homens não tem nada a ver com a salvação. And so when it comes to evangelism, E quando diz respeito ao evangelismo, the danger is it can lead to apathy about evangelism. e os perigos é que pode levar à apatia a respeito do evangelismo. If we believe God chooses everyone sovereignly, Se nós acreditamos que Deus escolhe todo mundo de forma soberana, and that everyone's going to get saved who God chooses, que todas aquelas pessoas que Deus escolhe, elas vão ser salvas, then there's not as much urgency to go out and share the gospel because God's going to do what he's going to do regardless. e então não vai ter uma urgência de compartilhar o evangelho, porque Deus vai fazer o que ele tem que fazer com aquelas pessoas. On the other side, where we focus too much on man's decision, No outro lado, quando a gente foca demais nas decisões do homem, we can begin to think that it's 100% man that creates that salvation is made. a gente começa a acreditar que a salvação vem 100% do trabalho do homem. And if you believe that, then there's a lot of pressure about souls all the time that you feel like you have to do something. Se você acredita nisso, então tem muita pressão sobre almas, se você acredita realmente nisso. And so I think in the conversation of evangelism, E eu acredito que na conversa sobre o evangelismo, we need to embrace both of these as biblical truths. nós devemos abraçar isso, ambos, como a verdade bíblica. Because I believe God is sovereign, the scriptures teach that. Porque eu acredito que Deus é soberano, as escrituras ensinam isso. But I also believe that God gave us free will, and the scripture teaches that. Eu também acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio, porque as escrituras ensinam isso. And I don't think you have to pick one side or another. I think both can be true in a mysterious way that only God understands. Eu acredito que não há necessidade de escolhermos um dos dois lados, porque Deus fala a verdade de uma forma que nós podemos entender. But the reason I think this is so important when we talk about evangelism E a razão porque isso é tão importante quando nós falamos a respeito do evangelismo is because tonight I want to talk about our responsibility as believers in evangelism. porque hoje à noite eu quero falar sobre a nossa responsabilidade como crentes no evangelismo. And I want us to feel an urgency to share the gospel, Eu quero que nós sintamos a urgência de compartilhar o evangelho. but I don't want us to feel an overwhelming burden because that's not very productive. Like I don't want us to feel like it's all about us. Eu quero que nós não sintamos aquele peso sobrepujante sobre nós, porque não é a respeito de nós. Now that we've been in Brazil these last few months, Agora que a gente está aqui no Brasil nesses últimos meses, and I don't speak a ton of Portuguese yet, eu ainda não falo muito bem o português, I feel this tension inside of myself e eu sinto essa tensão dentro de mim. because I have a strong burden for souls. I'm always thinking about souls. Eu tenho esse fardo grande sobre almas e eu estou sempre pensando a respeito de almas. And there have been many times these last few weeks where I've seen somebody maybe walking on the road, E várias vezes, né, ao longo dessas semanas em que eu às vezes vejo alguém andando ao lado da rua and my heart burns for that person. e meu coração queima por aquela pessoa. And I wish I could speak to them and share the gospel and talk to them because I want to communicate and I can't. E eu gostaria muito de falar com aquela pessoa para compartilhar o evangelho, para me comunicar com ela, mas eu não consigo. And so in those moments I've had to rest on God's sovereignty. E nestes momentos eu tenho que descansar na soberania de Deus. To say, God, I'm going to pray for them, but I can't, there's nothing I can do, and so I'm going to trust that you're going to work in their life. De dizer, Senhor, eu vou confiar em Ti, porque não tem nada que eu possa fazer para mudar a vida daquela pessoa. And so I think it's important for us to have a view of God's sovereignty when we talk about this. Então eu acho que é importante nós termos uma visão sobre a soberania de Deus quando a gente fala a respeito disso. But I think we also need to focus on what we're going to talk about tonight, and that's the human responsibility. E a gente também precisa focar naquilo que a gente vai falar hoje à noite, que é a responsabilidade humana. Because the Bible is very clear that we have a part to play in evangelism. Porque a Bíblia é muito clara que a gente tem um papel para executar a respeito do evangelismo. And so I want to talk about God's mission tonight E eu quero falar sobre a missão de Deus desta noite. and our role in joining him in that vision. E o nosso papel em juntar-se a Ele nessa visão.
There's actually a theological term called Missio Dei in Latin. Há um termo em latim chamado Missio Dei, And this is a term that came in theology that's a more recent term. e esse é um termo que veio da teologia, num termo mais recente, And it literally means God's mission. e literalmente significa a missão de Deus. And the idea when theologians started talking about Missio Dei E a ideia quando os teólogos começaram a falar de Missio Dei was that oftentimes the missions was viewed as a project of the church. e que muitas vezes a missão foi vista, And como so- uma missão da igreja. And so the church might have a project to do a mission over here, a mission over there. Então a igreja tem um projeto que é uma missão aqui, outra missão ali. But the mission of God is a scriptural principle that talks about the mission that God has been on from the beginning. Então a missão de Deus, na verdade, é um termo da Escritura, que fala sobre a missão de Deus, sobre a missão de pregar o Evangelho. And so I found a quote that kind of summarizes it that we can go ahead and read. E eu achei aqui uma passagem, uma fala de uma pessoa que sumariza um pouco aquilo que a gente vai falar. A Bíblia apresenta um Deus que está constantemente enviando. Ele está enviando sua palavra, seus mensageiros, seu Filho e, por fim, sua igreja capacitada pelo Espírito. De Gênesis a Apocalipse, a missão de Deus se desenrola como um grande drama divino em que ele toma a iniciativa de reconciliar todas as coisas consigo mesmo. A igreja, portanto, se junta a uma história que já está em andamento, entrando em uma missão que é de Deus do princípio ao fim. So the idea of the mission of God Então a ideia da missão de Deus is that from the very beginning of time, God has had a mission. é porque desde o princípio dos tempos Deus tem uma missão. And it's a rescue mission for his people. E é uma missão de resgate do seu povo. Because we know Adam and Eve sinned in the garden, Porque sabemos que Adão e Eva pecaram no jardim. and God enacted this amazing plan to rescue us from our sin. E Deus arquitetou esse plano maravilhoso para nos resgatar dos nossos pecados. And when you read the Bible, that's the storyline of the Bible. Quando a gente lê a Bíblia, essa é a história principal da Bíblia. How God found Abraham and formed a nation of Israel. Como Deus achou Abraão e formou o povo de Israel. All of the Old Testament history leading to Christ. Toda a história do Velho Testamento levando para Cristo. And then how God made salvation available to people through his son Jesus E Christ. como Deus tornou a salvação disponível por meio da vida do seu Filho Jesus. And that mission continues on today. E essa missão continua no dia de hoje. The work was finished at the cross and resurrection, O trabalho foi finalizado na cruz, na ressurreição, but people are still born in sin after the cross. mas as pessoas continuam nascendo em pecado depois da cruz. And the Bible says the only name men can be saved is through the name of Jesus Christ. E a Bíblia fala que o único nome que pode salvar é o nome de Jesus Cristo. And so when you and I are born again by of the Holy Spirit, Então, quando eu e você somos nascidos novamente pelo Espírito Santo, and we become part of this global movement called the church, e nós fazemos parte desse movimento global chamado igreja, we're stepping into a mission that God has already started a long time ago. nós estamos entrando numa missão que Deus iniciou muito tempo atrás. And God invites us to co-work with him, co-labor with him to accomplish that mission. E Deus nos convida a sermos copartícipes, co-trabalhadores com Ele nessa missão. A lot of times we talk about salvation and we talk about going to heaven. Muitas vezes que a gente fala sobre salvação e fala sobre ir para o céu, And, you know, that God, and it's true, God saves us and gives us eternal life, and it extends on beyond this life. e é verdade, Deus nos dá a vida eterna e estende pela eternidade. But I want to ask you a question to think about tonight. E eu quero fazer uma questão para que você fique pensando a respeito hoje à noite. If God's only purpose in saving us was to get us to heaven, Se o único propósito de Deus em salvar a gente é nos levar para o céu, then when we get saved, why doesn't God just take us immediately there? quando a gente é salvo, por que Deus não leva a gente imediatamente para lá? We see in the Bible God is capable, he's able to do that. A gente sabe pela Bíblia que Deus é capaz de fazer isso. He took Enoch when he was walking with the Lord, Ele tomou Enoque
quando ele estava andando com Deus. Elijah was taken from the earth in chariots of fire. Elias foi levado da terra em carruagens de fogo. And so the moment we're truly born again on this earth, E o momento que a gente é realmente nascido novamente nessa terra, God could just take believers to heaven and that's the end of the story. Deus pode simplesmente pegar essas pessoas, esses crentes, e levar para o céu diretamente e acabou a história. But I believe he leaves us here on the earth because we have a purpose. E eu acredito que ele deixa a gente aqui na terra porque a gente tem um propósito. Because he has a mission that he wants to work with us on. E porque ele tem uma missão que ele quer que a gente trabalhe conjunto a ele nessa missão. Because there are people in this earth that need what God gave to us. E é porque há pessoas nessa terra que ele entregou para nós. And that's God's design for the church. Esse é o desígnio de Deus para a igreja. To be a witness to the world around us. De ser a testemunha para o mundo ao nosso redor. Jesus talks about it in different ways. Jesus fala a respeito em diferentes formas. But you know, Matthew 5, Jesus called us salt and light. Em Mateus 5, Jesus nos chama o sal e a luz. When you think about the concept of light, Quando você pensa a respeito do conceito de luz, light is not really visible unless it's in darkness. a luz ela não é realmente visível a não ser que esteja na escuridão. I have on my cell phone here a flashlight. E aqui no meu celular eu tenho uma lanterna. And with all the lights on here, you can probably see it, but it's not making much of an impact here. Com toda essa luz aqui, você provavelmente pode ver, mas não faz um impacto muito grande. I can't even see this chair lit up with my phone. I can't even see that. Eu não consigo ver essas cadeiras serem iluminadas pela minha lanterna, Because there's too much light in the room. porque tem muita luz na sala. But if it was pitch black in this room, Mas se tivesse completamente escuro nessa sala, and I turn on this light, e eu ligo essa luz, it's going to make a much bigger impact than it was before. vai fazer um impacto muito maior do que tinha antes. In fact, I can see 6 rows back. I can see this light on the back of the chairs there. Então eu consigo ver 6 fileiras para trás só com essa luz aqui. And Jesus says that's you and I. E Jesus falou, isso somos eu e você. And the only way light really shines is when it's among the darkness. E a única forma que a luz brilha é estando no meio das trevas. So when Jesus says you're the light of the world, Quando Jesus fala, você é a luz do mundo, he means I'm calling you to shine in dark places. ele está falando, eu estou chamando você para brilhar em locais escuros. And he calls us the salt of the earth, the flavor of the earth. E ele nos chama de sal da terra, o sabor da terra. And we can't be that unless we're among unbelievers and we're sharing our faith with people. E nós não podemos ser isso a não ser que nós estejamos no meio de não crentes, pessoas que não acreditam. And so God left us here in darkness on purpose. Então Deus nos deixou aqui na escuridão de propósito, Because he's on a mission to try to reach the darkness. porque ele está numa missão de tentar chegar naquela escuridão. And the way that he's chosen for his light to shine is through his people. E a forma como ele escolheu para que a sua luz brilhe é através do seu povo. You hear, maybe you'll talk to an atheist sometimes. E às vezes você pode ter conversado com um ateu. And they'll say, if God is really real, why doesn't he just show up and show everybody who he is? E ele pode dizer, se Deus é realmente real, por que ele não simplesmente aparece e se mostra para as pessoas? And the answer is, God hasn't chosen to reveal himself that way. A resposta é porque Deus não escolheu não se revelar desta forma. His design is to have people that bear his image, that reflect light in the world. O seu desígnio é que tenha pessoas que carreguem a sua imagem, reflitam as luzes dele no mundo. When Jesus talked to his disciples in Matthew 28, Quando Jesus fala com seus discípulos em Mateus 28, he was getting ready to ascend to the Father. ele estava pronto para ser enviado para o Pai. These disciples followed him for 3 years, seeing his ministry. E esses discípulos o seguiram por 3 anos, fazendo os seus ministérios. They had been sent out in many places to preach the kingdom. Eles foram mandados para vários lugares para pregar o reino de Deus. Jesus is preparing to leave the ministry in their hands. Jesus está preparando para deixar o ministério nas mãos deles. And he gives them this assignment that we call the Great Commission. E ele dá para eles essa tarefa que a gente chama de a grande comissão. He tells them, you need to go and make disciples of all nations. E ele fala, vocês precisam ir
e fazer discípulos em todas as nações, baptizing in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, and teaching them to obey everything Jesus commanded. e ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus mandou. That was the assignment that God left with the early believers. Essa foi a tarefa que Deus entregou para os crentes iniciais, né, do início. And 2,000 years later, that work is still needing to be done. Então, 2000 anos depois, esse trabalho continua a ser feito. As long as there are people on this earth who are not disciples of Jesus, E, contanto que haja pessoas nessa terra que ainda não são discípulos de Jesus, then we're still called to go and make disciples of all nations. então nós ainda somos chamados para ir e fazer discípulos por todas as nações. Now, I think it's important to mention, E eu acredito que é importante a gente mencionar, Jesus does say make disciples and not make converts. Jesus fala, faça discípulos, não faça... Not converts, not just converts, but disciples. não só converta as pessoas, faça discípulos, não só converta. And so when we talk about evangelism, E aí, quando a gente fala sobre evangelismo, we want to encourage people that they need to be discipled. nós precisamos encorajar as pessoas para que eles queiram ser discípulos. If I share the gospel with someone and they come to the Lord, then Se eu compartilho o evangelho para uma pessoa e ela vem para Jesus, I'm going to encourage them, get a Bible, e eu vou encorajar, arrume uma Bíblia, find a Bible-believing church, ache uma igreja que acredite na Bíblia, and find a mature Christian who can mentor you and disciple you. I think that's important. e ache um cristão maduro que pode discipulá-lo. Eu acho que isso é importante. However, there are times when I might be in another country or another city and I'll share the gospel with someone. E pode haver tempos em que eu posso estar em outros países ou em outras cidades e eu posso compartilhar o evangelho com alguém. And I can't personally disciple them or connect them with somebody. E eu pessoalmente não posso discipular aquela pessoa, mas eu conecto com outra pessoa. But in those cases, I'm still going to share the gospel. Mas nesses casos eu ainda vou compartilhar o evangelho. And I'm going to trust if the Holy Spirit is really working in that person's life, He's going to connect them with somebody. E eu vou confiar que o Espírito Santo vai continuar a trabalhar na vida daquela pessoa e vai conectar com outra pessoa. But Jesus said, "Go out and make disciples," which starts with evangelism. E Jesus falou, vá, faça discípulos e inicie o evangelismo. And the church still has the same assignment. It's still ongoing. It's needing to be done. E a igreja continua com essa mesma tarefa, ela ainda precisa ser feita. Also, in Matthew 24, Jesus says something interesting. Em Mateus 24, Jesus também fala algo interessante. In verse 14, No verso 14, he says, "The gospel of the kingdom will be preached in the whole world, ele fala que o evangelho do reino será pregado por todo o mundo, as a testimony to all nations, como um testemunho para todas as nações. and then the end will come." E então o fim virá. And so this is a mystery because we don't understand everything about the end. E isso é um mistério porque a gente não entende tudo sobre o fim. But Jesus does say the end's not going to come until the gospel goes out to every nation. Mas Jesus fala que o fim não virá enquanto o evangelho não for pregado para todas as nações. And so obviously God is expecting the church to continue to preach the gospel till the end of time. Então, obviamente, Deus quer que a igreja continue a pregar o evangelho por toda a terra até o tempo da volta dele. And I think it's important that we reach unreached people groups. E é importante que nós cheguemos em pessoas que não foram atingidas ainda, grupos. A lot of times in missions there's a real focus on reaching the unreached, and that's important. Algumas vezes em missões há um foco de atingir pessoas que ainda não foram atingidas, But obviously not all of us are called to go to those places. mas obviamente nem todos nós fomos chamados para ir para esses lugares. But that doesn't mean we don't share the gospel. We continue to share the gospel. Mas isso não significa que a gente não compartilhe o evangelho. Imagine if you begin to share the gospel with someone in your life, Imagine você compartilhando o evangelho com alguém que esteja na sua vida. and you continue to share, and eventually they come and they're truly saved. E você continua a compartilhar e eventualmente eles acabam chegando. What if that person felt called by the Lord to go reach an unreached nation? E se essa pessoa foi chamada pelo Senhor para atingir nações que ainda não foram atingidas? Jesus said that we need more laborers in the harvest field. Jesus falou que nós precisamos de mais trabalhadores na colheita. And so we never know when we're sharing the gospel the long-term impact that will have.
Nós nunca sabemos que quando a gente compartilha o evangelho, qual é o impacto a longo termo para essas pessoas, But a again, longo prazo. God expects that His church continues to share the gospel ongoing. Mas, mais uma vez, Deus espera que a igreja continue a compartilhar de forma continuada o evangelho. And so I know in the church sometimes we have a divide in our minds. Eu sei que algumas vezes na igreja a gente tem uma divisão nas nossas mentes. We think about ministry in kind of a unbiblical way E a gente pensa a respeito de ministério de uma forma não muito bíblica. because we think about ministries, what happens on the platform, Que a gente pensa a respeito de ministérios que acontecem na plataforma, and certain people are called to ministry, e algumas pessoas são chamadas para esse ministério, and then everyone sitting in the seats is not involved in ministry. e as pessoas que estão sentadas, elas não são envolvidas nesse ministério. And I want to show you why I don't believe that's biblical. E eu vou te mostrar por que eu entendo que isso não é bíblico. We're going to read a few verses in 2 Corinthians chapter 5. A gente vai ler alguns versículos em 2 Coríntios, capítulo 5. This is the Apostle Paul writing to the church in Corinth. Isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja, escrevendo para a igreja de Coríntios. And the first couple verses I think will be very familiar to everyone. E os primeiros versos eu acho que vão ser muito familiares para todo mundo. So we'll read chapter 5 verses 17 through 20. Vamos lá, capítulo 5 dos versículos 17 ao 20. Deixa eu achar aqui, está aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo. Estava se reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. When I'm reading these few verses here, Quando eu estou lendo esses pequenos versos, esses poucos versos, I think it's clear that Paul is teaching something very specific. e é muito claro para mim que Paulo está explicando, ensinando algo muito específico. The beginning of that passage is obviously talking about salvation. O início dessa passagem está obviamente falando da salvação. That if we're in Christ, our past is gone and we have a brand new life in Him. Se nós estamos em Cristo, nosso passado acabou e nós temos uma vida nova em Cristo. But right after Paul shares that truth, Mas logo em seguida que Paulo compartilha essa verdade, he says that God reconciled us to Himself, ele fala que Deus reconcilia nós com Ele próprio, com Ele Deus, and He gave us a ministry of reconciliation. e Ele nos deu um ministério de reconciliação. That applies to anyone who's in Christ. Isso se aplica a qualquer pessoa que está em Cristo. That tells me that every believer has a ministry. Isso me diz que cada crente tem um ministério. You don't have to preach from a pulpit to have a ministry. Você não precisa pregar de um púlpito para ter um ministério. And you might say, well, I don't want this ministry. E você pode dizer, eu não quero esse ministério. I think God would say, too bad. Aí eu acho que Deus vai dizer, tá bom, isso é ruim, não é legal, não é legal. It's part of the package of being saved. Isso é parte do pacote de ser salvo. God didn't say, well, you can choose salvation, but not choose to be part of this ministry. E Deus fala, você pode escolher a salvação, mas e não fazer parte desse ministério. He says, if you're in Você não pode. Christ, you've been given a ministry, and it's a responsibility that all of us have. E ele fala que se você está em Cristo, você recebe a salvação e a responsabilidade sua está nesse ministério. And he explains a little bit about what this ministry is. E ele explica um pouco a respeito desse ministério, do que ele é. That the message we have is that God, through Christ, was reconciling Himself to the world. E que a mensagem é que Deus, Ele mesmo, por meio de Cristo, se reconcilia com o mundo. And that's the gospel message that we're talking about tonight. E essa é a mensagem do evangelho que nós estamos falando hoje à noite. In verse 20, he says that we're Christ ambassadors. E no versículo 20 ele fala que nós somos embaixadores de Cristo.
I know in Brasilia we have lots of diplomats and ambassadors from different countries. Eu sei que aqui em Brasília nós temos vários diplomatas e embaixadores de vários países. And an ambassador is someone who comes from one country to another country, E o embaixador é uma pessoa que vem de um país para outro país. and they represent the will of the leadership of their home country. E ele representa o desejo, a vontade de um país, de um líder de um país para esse outro país. And they speak on behalf of the leadership of their country. E ele fala em nome da liderança do seu país. And everything an ambassador does is to communicate the desires of their home country to the country that they're living in. E o que o embaixador faz é comunicar os desejos do seu país natal para esse país novo em que ele está. And this is the illustration Paul uses about you and me. E essa é a ilustração que Paulo usa a respeito de mim e de você. That God left us here on the earth after we were saved, Que Deus nos deixou aqui na terra depois de que fomos salvos, so that we could be ambassadors for him, para que possamos ser embaixadores dele. carrying this message that God has reconciled himself to the world if they'll believe in Christ. Carregando essa mensagem que Deus se reconciliou com o mundo, carregando essa mensagem por meio da cruz, Representing the kingdom of God in the kingdom of this world. representando o reino de Deus e o reino deste mundo. And I think that's a big responsibility E eu for us. acho que isso é uma grande responsabilidade para nós. And I really believe, based on other scriptures, E eu realmente acredito, baseado em outras escrituras, the Bible tells us we'll give an account to God one day for our lives. que Deus fala assim, nós vamos prestar contas da nossa vida em algum dia. Paul says we'll appear before the judgment seat of Christ to give an account. E Paulo fala que nós vamos aparecer diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida. And I think one of the things we'll have to answer for is what did we do with the ministry of reconciliation he gave us? E uma das coisas que nós vamos apresentar, que nós vamos estar lá prestando contas, obrigado, a respeito do que nós fizemos com o Ministério de Reconciliação. And so all of us have a role in this work. Todos nós temos um papel nesse trabalho. I don't believe every believer is called to be an evangelist, the office of evangelist. Eu acredito que nem todo crente é chamado para ser um evangelista, But I do believe every believer has a call to be evangelistic in their lives. mas eu acredito que todo crente é chamado para ser evangelístico em sua vida. Because sometimes you hear in the church, people feel that they're not called specifically to this. Às vezes a gente escuta na igreja que as pessoas não são chamadas especificamente para isso. And I don't think every believer has to go out and do street ministry or preach to other nations, that kind of work. E eu acredito que nem todo crente tem que ir às ruas ou pregar o evangelho em outros países. But God has given all of us a sphere of influence, an area of influence in our lives. Mas Deus nos deu uma área de influência nas nossas vidas. And we're called to represent Christ in that area. E nós somos chamados para representar Deus, representar Cristo nessa área. In Ephesians chapter 4, Paul talks about the fivefold ministry. Em Efésios capítulo 4, Paulo fala sobre os cinco ministérios do Evangelho. And they're gifts that were given to the church for a specific purpose. Os dons que são dados para a igreja para esse propósito específico. And that's an individual calling that God gives certain people. E esse é um chamado individual que Deus dá a certas pessoas. And each one of them carries a different anointing in their lives. E cada uma delas carrega uma unção diferente nas suas vidas. And for example, a prophet carries a prophetic anointing. Por exemplo, um profeta carrega uma unção profética. When there's a prophet in the house of God, it causes all of us to want to hear God better. Quando tem um profeta na casa de Deus, ele nos chama para ouvir mais sobre Deus. Tá? We have a hunger to really be serious about our faith because prophets give us that kind of attitude, that kind of anointing. A gente tem fome de ser sérios a respeito da nossa fé, porque os profetas trazem esse tipo de atitude. When pastors are in the house of God, it teaches us how to love one another. E quando pastores estão na casa, eles nos ensinam a amar um ao outro. How to walk in maturity and be healthy in our lives. Como andar em maturidade, ser
saudáveis nas nossas vidas. When teachers are in the house, they give us a desire to really study the Word of God for ourselves. Quando mestres estão na casa, eles nos dão a vontade de nós aprendermos mais da palavra de Deus. And when an evangelist is in the house, hopefully what God is doing tonight is the fruit of that we have a desire to reach the lost. E quando evangelistas estão na casa, Deus quer que nós provemos desse fruto do evangelismo. But verse 12 says something very important. Mas o versículo 12 fala algo muito importante. Paul says that those 5 types of ministers Paulo fala que desses 5 tipos de ministérios have worked to equip the church, to equip the saints for the work of the ministry. trabalham para equipar os santos para o trabalho do ministério, do evangelho. That all of those anointings that are in that church Que todas essas unções que há nessa igreja are not so we can look at them and be amazed at their gifts, não são para que a gente fique admirando, olha que maravilhosos esses dons. or say, wow, what an amazing prophetic gift that person has. Nossa, que dom profético maravilhoso que essa pessoa tem. Or look at how God's using these people in these specific ways. Ou veja como Deus está usando essas pessoas em formas específicas. But the fruit of those ministries is to help train and equip the church to do the work of the ministry. Mas o fruto desse ministério é para ajudar a treinar a igreja para esses ministérios. And so for me, this is very important as an evangelist, E para mim é algo muito importante como evangelista, because I love to travel and preach the gospel. I love seeing God move. porque eu adoro viajar e pregar o evangelho e ver o mover de Deus. But if all I ever do is just do the work of an evangelist, Mas tudo que eu fizer for fazer o trabalho de um evangelista, and I don't equip the church to do that work, I think I'm failing on my ministry. e eu não equipar a igreja para fazer esse trabalho, então eu estou falhando no evangelho. And so all of these anointings help us to grow in our faith, Então todas essas unções nos ajudam a crescer na nossa fé. and they help us to be active in the church and in the world. E elas nos auxiliam a sermos ativos no mundo, na igreja e no mundo. Again, sometimes in the church we have this divide in our minds, Mais uma vez, na igreja às vezes a gente tem essa divisão na nossa mente. and we think if it's ministries that's needed, then one of the pastors should go do it. Então a gente pensa, se é de um ministro que está sendo necessário, então um dos pastores vai lá. When I worked in a church office as a staff pastor for many years, Quando eu trabalhei na igreja como um pastor do grupo lá por vários anos, we'd have people call the church. nós tínhamos pessoas que ligavam para a igreja. They'd say, I have a friend or a family member in the hospital. Eu tenho e eles falavam, eu tenho um amigo, um membro da minha família que está no hospital And they're probably going to die, e provavelmente vão morrer. but they don't know Jesus. Mas eles não conhecem Jesus. Will you go share the gospel with them? Você vai lá compartilhar o evangelho com eles? And we would tell them, E a gente diz para eles, of course we're willing to go do that. claro que a gente está disposto a fazer isso. But do you realize that you can do that yourself? Mas você percebe que você pode fazer isso você mesmo. You don't have to call a pastor up to share the gospel with somebody. Você não precisa chamar um pastor para compartilhar o evangelho com alguma pessoa. You have the same calling we have to share the gospel everywhere we go. Você tem o mesmo chamado que nós temos de compartilhar o evangelho para qualquer lugar que você vá. And in a lot of churches, we've gotten comfortable sitting in seats. E muitas igrejas a gente fica confortável, sentado nos assentos. We go about our week and do our regular life. A gente vai pela semana e tem a nossa vida normal. We come to church and we worship God and serve God together. A gente vem para a igreja, adora o Senhor e serve ao Senhor juntos. But church is not a place that we go to. Mas a igreja não é um lugar para o qual a gente vai. It's supposed to be something that we are. Deveria ser algo que nós somos. And everywhere that we go, the church is wherever we are. E qualquer lugar que nós fomos, a igreja é onde nós estamos. When you and I walk into a room, Quando eu e você entramos em uma sala, the Holy Spirit just walked into that room with us. o Espírito Santo entra conosco naquela sala. The light of Christ just walked into that place that we stepped into. A luz de Cristo entra naquele lugar em que a gente acabou de entrar. And the hope of all the world lives inside of us. E a esperança de todo mundo vive dentro de nós. And we have the answer for what everyone in this world needs. E nós temos a resposta para todas as pessoas de todo mundo que precisam. The message of reconciliation, we have it.
A mensagem da reconciliação nós temos. And the question is, are we willing to open up our mouths and talk about it to people, or are we going to stay quiet? A questão que fica é, nós estamos dispostos a abrir as nossas bocas e falar para as pessoas ou nós queremos ficar calados? I remember hearing there's a famous quote from I think it's Saint Francis. E eu lembro dessa famosa citação que eu acredito ser de São Francisco. And it says, "Preach the gospel always, and if necessary, use words." E fala assim: pregue o evangelho sempre, se necessário, use palavras. Now I understand the point of what he's saying, Então eu entendo o ponto que ele quer dizer, that we should preach the gospel with our lives. People should see Christ in us. que a gente deve pregar o evangelho com as nossas vidas. Pessoas devem ver Cristo em nós. And we definitely need to live like Jesus on this earth. E nós definitivamente precisamos viver como Jesus nesta terra. And our lives need to line up with our words. E as nossas vidas têm que se alinhar com as nossas palavras. However, Paul says something in Romans chapter 10. E, no entanto, Paulo fala algo em Romanos capítulo 10. We'll read a few verses here so you can get the context. Nós vamos ler alguns versículos aqui para que a gente tenha um contexto. So Romans chapter 10 verses 9 through 15. Romanos capítulo 10, dos versículos 9 a 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. And then 14 and 15 as well. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Que nem ouviram? Aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. And so here Paul is talking about salvation, Aqui Paulo está falando sobre salvação, about confessing Christ and being born again. sobre confessar Cristo e ser nascido de novo. And he talks about people who haven't heard the gospel. E ele fala de pessoas que ainda não escutaram o evangelho. And he asks this question, E ele faz essa pergunta: how can they call on him who they've not believed? como eles podem chamar aquelas pessoas que ainda não acreditam? How can they believe in him who they have not heard? Como eles podem acreditar nele se ainda não escutaram a respeito dele? And how will they hear without a preacher? E como eles vão escutar sem um pregador? And how will the people preach unless they're sent? E como as pessoas vão pregar no meio dos santos? I think this passage tells us something specific. E eu acho que essa passagem diz algo específico para a gente. That it's not enough for us just to preach with our lives, Que não é suficiente para nós só pregar com as nossas vidas. but people need to hear the words of the gospel. As pessoas precisam escutar as palavras do evangelho. The idea we can just quietly live for Jesus and people are going to get saved because of it, that's not what the Bible teaches. E a ideia de que a gente só vai viver como Cristo vive e as pessoas vão acreditar na gente, eu acredito que não é como a Bíblia fala. Now people should see something different in our lives Assim, as pessoas devem ver algo diferente nas nossas vidas, that causes them to ask, why are you so different than everyone else? que traz como consequência que eles perguntem, por que você é diferente? Which gives us opportunity to share the gospel. O que nos dá a oportunidade de compartilhar o evangelho. But it's clear that people need to hear the gospel message. They need to understand, it needs to be presented to them. Mas é claro que as pessoas precisam, está claro que as pessoas precisam ouvir do evangelho. And that only happens when we courageously open our mouths and share the truths of the gospel. E isso só acontece quando a gente corajosamente abre as nossas bocas e fala sobre o evangelho de Deus. At some point in time, we have to confront fear in our lives and we have to confront fear in our lives. Em algum ponto na nossa vida a gente tem que confrontar o medo. I've shared with many different people about my own personal struggles with fear.
E eu já compartilhei com várias pessoas sobre as minhas dificuldades pessoais com o medo. Because people have told me in the past, Porque pessoas me falaram no passado. I wish I could be more like you. Eu gostaria de ser como você. You go around the world and you preach the gospel. Você vai pelo mundo e prega o evangelho. You talk to people in the grocery stores and on the street corners. Você fala com as pessoas no supermercados e nas ruas. And I tell people that is the hardest thing in the world for me to do personally. E eu falo para as pessoas, essa é a coisa mais difícil para eu pessoalmente fazer. I am not the kind of person that it's easy to talk to strangers. E eu não sou essa pessoa que fala de forma fácil com estranhos. Every time I'm in a public situation Toda vez que eu estou numa situação pública and I feel like I'm supposed to talk to someone about Jesus, e eu sinto que eu tenho que falar algo com uma pessoa a respeito de Jesus, I do the same thing most of all of you in the room do. e eu faço exatamente a mesma coisa que praticamente todos aqui fazem. I try to question whether or not God's really speaking to me. Eu começo a questionar se Deus está realmente falando comigo ou não. And I come up with every excuse of why it's probably not God. Eu crio várias desculpas de por que eu não devo ir. And I run through all these questions in my mind. E passam todas essas perguntas na minha mente. What if they say this? E se essa pessoa falar What if isso? they do E this? se fizer aquilo? They're probably busy. Provavelmente estão ocupados. I've got things to do. Eu tenho coisas para fazer. And I spend a moment really trying to decide whether or not I'm going to obey the Lord. E eu perco um momento ali realmente tentando decidir se eu vou obedecer ou não. And I think it's important we understand something. Eu acho que é importante a gente entender algo. The devil is intimidated by the testimony of believers. O diabo está intimidado pelo testemunho de crentes. When we talk about evangelism, we're talking about spiritual warfare. Quando a gente fala de evangelismo, a gente está falando em guerra espiritual. When you open up your mouth to share the gospel with somebody, Quando você abre a sua boca para compartilhar o evangelho com alguém, and that person's life is enslaved by the devil, e se a vida dessa pessoa está escravizada pelo demônio, in the spiritual realm, you're stepping into a battle zone. e no mundo espiritual, no reino espiritual, você está entrando numa zona de batalha. And if we think the devil's going to sit back and say, okay, just go ahead, E se a gente acha que o demônio vai simplesmente vir para trás e falar, tá bom, vai em frente. that's not a reality. Não é uma realidade. The devil's going to give every single obstacle possible because he doesn't want people hearing the gospel. O diabo vai te colocar todo o obstáculo possível, porque ele não quer que as pessoas escutem o evangelho. And so over the years, I've started to really think about this. E ao longo dos anos eu comecei a pensar a respeito disso. And when I start to feel that fear in my heart, E quando eu começo a sentir esse medo no meu coração, I start to think, hold on a second, maybe this is the devil trying to attack me. e eu começo a pensar, peraí, isso provavelmente é o diabo tentando me atacar. And in those moments, if I'll step past the fear E nesses momentos, quando eu passo do medo and just share something with that person, e eu compartilho algo com aquela pessoa, even if it's not perfect, mesmo que não seja perfeito, sometimes I'm stumbling over my words. às vezes eu estou tropeçando nas minhas I'll palavras, be like, you know, trying to figure out what I'm trying to say. eu estou tentando entender o que eu vou dizer. But God gives boldness in those moments to start to talk and share Jesus with people. E Deus me dá a ousadia nesses momentos para começar a compartilhar e falar sobre Jesus. And it's a supernatural boldness that comes from the Holy Spirit. E é uma ousadia sobrenatural que vem do Espírito Santo. But until you step into that fearful moment, E eu te falo, para dar um passo dentro daquele momento de medo, that boldness doesn't come. a ousadia não vem. Most of us have probably prayed like this. Muitos de nós provavelmente já oramos dessa forma. Lord, if you'll make me more bold, I'll go share the gospel. Senhor, se você me fizer mais ousado, eu vou compartilhar o evangelho. Give me boldness now, and then I'll go do what you call me to do. Me dê ousadia agora e eu vou fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. And for me, that is never how it's worked. E para mim nunca é assim que acontece. God has always said, you take the first step, and I'll give you what you need. Deus sempre falou, dê o primeiro passo e eu vou te dar o que você precisa. And I have seen hundreds of times where God has shown up in a situation because I've stepped out in faith. E eu vi centenas de vezes, porque Deus me mostrou uma situação, logo que eu andei em fé, dei o passo de fé. But I've probably seen hundreds of times where I was too afraid and I didn't take that step and I missed an opportunity. E eu também vi, provavelmente, centenas de vezes, quando eu não dei esse passo de fé e perdi uma oportunidade. And so I'm telling you this because
sometimes we want to disqualify ourselves. E eu estou falando isso para vocês porque algumas vezes a gente quer desqualificar a nós mesmos. We say, "Oh, I'm too much of an introvert." You have that Eu word? digo, eu digo assim, não, eu sou muito introvertido. God hasn't given me that special gift of talking to everybody. Deus não me deu esse dom especial de conversar com as pessoas. And I'm telling you, I am just as introverted as any introvert. E eu falo para você, eu sou tão introvertido quanto qualquer introvertido. And there are days where I wish God would call me to do something else because it's difficult for me. E tem dias que eu gostaria que Deus me chamasse para fazer outra coisa, porque é muito difícil para mim. But all of us have a responsibility to live evangelistically in our lives. Mas todos nós temos a responsabilidade de viver evangelísticos em nossas vidas. A couple more points and then we'll close for tonight. We'll pray together and close. Mais uns 2 pontos e aí a gente vai encerrar pela noite. A In gente vai case you're orar. not convinced yet, we're going to keep on giving more scriptures. Caso você não esteja convencido ainda, a gente vai dar mais escrituras, mais palavras. When God gave the gift of the Holy Spirit was poured out on Pentecost, Quando Deus derramou o Espírito Santo em Pentecostes, Jesus explained ahead of time the purpose of that. Jesus explicou antes desse tempo, na frente, o porquê desse momento. He told the early believers to go and wait in Jerusalem. E ele falou para aqueles crentes do início This is para irem para Jerusalém. And he says, you're going to receive power when the Holy Spirit comes upon you. E ele disse, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. And the purpose is so that you can be witnesses in this world. E o propósito é para que vocês sejam testemunhas neste mundo. And so if we believe that we receive the gift of the Pentecostal gift of the Holy Spirit, Então, se nós acreditamos que nós recebemos o dom pentecostal do Espírito Santo, by saying I'm a Pentecostal, I'm saying I should be evangelistic because I'm supposed to be a witness. ao dizer que sou pentecostal, eu tenho que dizer que eu sou evangelístico por causa do Espírito Santo. And I think the challenge that we have as a church in Brazil or in the United States E eu acho que o desafio que nós temos na igreja no Brasil e nos Estados Unidos, is that both countries have a Christian heritage, que ambos os países têm uma herança cristã, and so sometimes the urgency to share the gospel seems to be less. e às vezes a urgência de compartilhar o evangelho parece que é diminuída. But imagine these believers that were here on the day of Pentecost. Mas imagine esses crentes que nós escutamos aqui no dia do Pentecostes. 120 in the room waiting for this. 120 naquela sala, esperando por isso. And they know that Jesus has resurrected. E eles sabem que Jesus ressuscitou. They believe he's the Son of God. Eles acreditam que ele é o Filho de Deus. And that he's the only way for men to be saved. E ele é o único caminho para as pessoas serem salvas. And they know Jesus says, go to all the nations and preach the gospel. E eles sabem que Jesus falou, vão para todas as nações e preguem o evangelho. God placed the message of salvation in the hands of really not very many people on the earth. E Deus entregou a mensagem da salvação para não muitas pessoas naquele mundo. And I think they would have felt the pressure E eu acredito que eles sentiriam a pressão of needing to get that message from them into all the world. da necessidade de eles pegarem essa mensagem deles e entregarem para o mundo. Imagine if it was a church our size. Imagine que fosse uma igreja do tamanho da nossa. And we knew we had the only message that could save people from hell. E nós soubéssemos que temos a única mensagem que pode salvar qualquer pessoa do inferno. The only people in the entire earth was Familias Benditas. E todas as pessoas do mundo inteiro fossem famílias benditas. And Jesus said, go share the gospel. E Jesus fala, vá compartilhar o evangelho. And he sent us the power to do it. E ele nos deu o poder para fazer isso. Imagine the urgency we would feel to go out there and share the gospel. Imagine a urgência que a gente sentiria de sair e compartilhar o evangelho. If the hope of the world rested on this church, we would be out there right now. We wouldn't be talking about this. Se a esperança do mundo estivesse somente aqui nessa igreja, nós não estaríamos aqui conversando, nós estaríamos querendo sair. There are countries right now on the earth, E há países nesse momento no mundo, like in the Middle East and other places like that, como o Oriente Médio e outros lugares como esses, where there could be an entire city of people and only one or two believers that are actually there.
E que pode haver cidades inteiras que tem um ou dois crentes dentro no meio deles. When they read these scriptures we're reading, imagine how they feel. E quando eles estão lendo as escrituras, como a gente fala, como a gente lê, imagina como eles estão se sentindo. That they carry the hope of their entire city, all their families inside of them. Eles carregam a esperança de uma cidade inteira ou da família inteira deles. And again, I don't want us to feel like it's all our responsibility, because God's involved with this. E eu não, mais uma vez, eu não quero que a gente sinta que isso é tudo nossa responsabilidade, porque Deus está envolvido nisso. But I want to make the point that there are times in history where people felt a strong urgency for preaching the gospel. Mas eu quero deixar claro que houve tempos na história que pessoas sentiram a urgência de compartilhar o evangelho de Deus. And there are places in the world right now that this is the highest priority for believers. E há lugares neste mundo, nesse exato momento, que essa é a maior prioridade para os crentes. And so I think all of us can at least step in the direction of having more urgency in our lives. E eu acredito que todos nós devemos dar esse passo de urgência nas nossas vidas. Oftentimes we think, well, God will send someone else. If we miss an opportunity, God will send someone else. E às vezes a gente pensa assim que Deus, a gente está perdendo a oportunidade, mas Deus vai mandar outra pessoa. And a lot of times that's just an easy excuse not to do something difficult. E muitas vezes é só uma desculpa fácil para a gente não fazer aquilo que nós deveríamos fazer. And so I'm just trying to show you in Scripture how we have some part to play in evangelistic work. Eu só quero mostrar nas Escrituras que nós temos uma parte que é nossa, que nós devemos exercer, que está nas Escrituras. Us together as a church, but also us as individuals in Christ. Nós juntos como uma igreja, mas nós também como indivíduos em Cristo. My philosophy about doing outreach and evangelism as a church Minha filosofia ao fazer os alcances de evangelísticos na igreja, I love going out together. We've done it several times. It's a beautiful time. eu adoro sair junto. A gente já fez algumas vezes e é um momento bonito, um momento lindo. But what I'm hoping is happening as we go out Mas o que eu espero que aconteça quando a gente sai is that people are getting some practical experience. é que as pessoas tenham uma experiência prática, They're seeing the Holy Spirit work through them. de eles veem o Espírito Santo trabalhando por meio deles And that what happens in those moments carries on into their everyday life. e que o que acontece naqueles momentos seja carregado para as vidas delas. That we don't just reserve those times for church activities, Que a gente não reserva esse tempo só para atividades da igreja. but we start to go to work and say, God, this morning I'm surrendering myself to you. E que nós saiamos para o trabalho e pensamos e falemos, Deus, eu entrego a minha vida para Ti. If there's someone that you put in my path and I can talk to them, I'm asking that you make that conversation happen. Se há alguém que o Senhor vai me colocar no meu caminho, pois que o Senhor me coloque para ter uma conversa com essa pessoa. That we start praying, I'm going to go grab some food at the grocery store today. E que a gente comece a orar, que eu vou comprar algumas coisas ali no supermercado. Holy Spirit, will you put someone in my path that I can share Jesus with? Espírito Santo, coloque alguém no meu caminho para que eu possa compartilhar, com quem eu possa compartilhar o evangelho. God is just waiting for his people to start praying like that. Deus está esperando para que o seu povo comece a orar desse jeito. I'm going to avoid telling a story. Maybe I'll tell it next week. We don't have to. It's fine. Let me give one more. We'll see how long this takes, and then I'll get to it. So, there was a group of believers called the Moravians. Tinha um grupo de crentes chamados morávios. I feel like we talked about them on Wednesday night within the last few weeks. I remember hearing about this. Eu acho que a gente falou a respeito deles em algumas semanas atrás. But they lived in a community in the early 15th century. Eles moravam numa comunidade no início do século XV. And they're known they had 100 years of non-stop prayer in that community. E eles tiveram 100 anos de orações contínuas. And there's this story about these two young boys E tem uma história sobre esses dois jovens novos, esses jovens, who had heard about this island where the owner of the island had a bunch of slaves there. E tem uma história que eles souberam que tinha uma ilha que o dono tinha vários escravos lá.
And the owners of that island said, "We're never going to have any Christianity here. We don't want anybody here who's going to share the gospel with these people." E eles falaram assim, os donos da ilha, perdão, que nós nunca vamos ter cristãos aqui, não vamos deixar cristãos compartilhar nada aqui. And the story is that these two young German boys made a decision E a história é que esses dois jovens alemães tomaram a decisão that they would be willing to sell themselves into slavery, que eles estavam dispostos a se vender como escravos to be sent to that island and live among the slaves to share Jesus with those people. para serem enviados para aquela ilha como escravos para compartilhar sobre Jesus. And so the story is that they were on the boat and the boat was leaving toward this island. E a história fala que quando eles estavam no barco, quando eles estavam indo em direção à ilha, They understood they'd probably never see their family again, eles entenderam que nunca mais, provavelmente nunca mais iam ver as famílias and their novamente. family was there on the shore watching them go and weeping. E as famílias deles estavam lá na Bahia, olhando eles irem embora e chorando. And those two young men linked arms together. E esses dois jovens estavam com os And braços cruzados. They lifted their hands and they shouted something very significant. E eles levantaram as mãos e gritaram algo muito significante. They said, "May the lamb that was slain receive the reward of his suffering." E eles gritaram que o cordeiro que foi morto Receive the reward for his suffering. receba a recompensa pelo seu sofrimento. And that phrase became the missions slogan, the missions phrase for the Moravian missions. E essa frase se tornou o slogan da missão dos morávios. And if you think about what these young men were saying, E se você pensar sobre o que esses jovens estavam falando, they were willing to lay down their lives so that the message of the gospel could be heard. eles estavam dispostos a entregar suas vidas para que a mensagem de Deus, a mensagem do evangelho fosse entregada para essas pessoas. And entregue. their motivation was one thing, E a motivação deles era uma coisa, that Jesus gave his life on a cross for people, que Jesus deu a sua vida numa cruz pelas pessoas. and that because of that he deserves souls. He deserves for people to be saved. E por causa disso, He's worthy of his reward. fugiu a palavra aqui na cabeça. Ele é merecedor, ele merece as vidas, merece essas almas para ele. That Jesus is worthy to receive. The reason that Jesus died, A razão pela qual Jesus morreu, the reason he gave his life on that cross, a razão pela qual ele entregou a sua vida naquela cruz and endured all the rejection and shame, e aguentar toda aquela rejeição aquela rejeição e dor, was to reconcile the world to his Father. era reconciliar o mundo com o seu Pai. Imagine if Jesus did that and no one got saved after that. Imagina se Jesus fez isso e ninguém se salvou depois. That would be a terrible tragedy if he did all that for no one. Seria uma tragédia terrível se ele fizesse tudo isso para salvar ninguém. But the reward of his suffering is when people come into salvation and are restored to the Heavenly Father. E a recompensa do seu sacrifício é que as pessoas sejam recuperadas, sejam salvas e sejam restauradas. Every time a person surrenders their life to Jesus, Toda vez que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, right now as we're speaking, all around the world, people are coming to Christ. e agora, nesse exato momento que a gente está falando, pessoas por todo o mundo estão entregando suas vidas a Jesus. Right now, the gospel is being preached in many different places. Nesse exato momento, o evangelho está sendo pregado em diferentes lugares. And there's some man or some woman whose heart is open to Christ. E há uma pessoa, um homem ou uma mulher cujo coração está aberto para ouvir Jesus. Maybe some young child right now giving his or her heart to God. Talvez uma criança esteja entregando sua vida nesse momento, seu coração para Jesus. And the Holy Spirit is coming inside that person and regenerating them, E o Espírito Santo está entrando nessa pessoa e regenerando ela, giving them eternal life, dando a vida eterna, cleansing them of their sins, limpando-a dos seus pecados and preparing them for eternity. e preparando-a para a eternidade. Every time that happens, Toda vez que acontece, Jesus gets the reward for why he suffered. Jesus recebe a sua recompensa pela qual ele sofreu. And so
Jesus is worthy of us being uncomfortable sometimes. Então Jesus, ele é digno de nós estarmos desconfortáveis em algumas vezes. After all that he endured for us, Por tudo que ele aguentou por nós. how can we tell him, Como que a gente pode dizer para ele? I'm not going to open my mouth about the gospel? Eu não vou falar, não vou abrir minha boca a respeito do evangelho. What if someone thinks that I'm strange? E se alguém achar que eu sou estranho? What if someone gets offended? Ou se alguém ficar ofendido? What if someone yells at me? E se alguém gritar comigo? In light of him on the cross, Na in luz, consideration of that, na luz dele na cruz, em consideração a isso, how can we hold so tightly to our lives that we aren't willing to do what he says to do? como que a gente pode se segurar tanto a nossa vida que a gente não está disposto a fazer isso por ele? And so God has a mission. Então Deus tem uma missão. And all the way from the beginning, God has been doing his part. Desde o início, Deus tem feito a sua parte. And he birthed the church. Ele nasceu a igreja, He gave us a mission. nos deu uma missão, He gave us the gospel. ele nos deu o evangelho, He gave us his Holy Spirit. ele deu o seu Espírito Santo And he's given us a mission. e ele nos deu uma missão. Go and make disciples. Vai e faça discípulos. Preach the gospel. Prega o evangelho. And you and I have a part to play in that big drama of eternity. E eu e você, nós temos um papel para nós exercermos nesse grande drama que é a eternidade. And so, again, I want us to feel two things tonight. I want us to realize two things. Eu quero que a gente perceba duas coisas. We can't save anyone like we talked about last week. A gente não pode salvar ninguém, como a gente falou semana passada. No one's salvation depends on us. We're not the one to save people. Nenhuma salvação, a salvação das pessoas não depende da gente. The Holy Spirit is the one who draws people, O Espírito Santo é quem traz as pessoas. and that's God's responsibility. E isso tudo é responsabilidade de Deus. But I do want us to also feel some urgency in our lives, Mas eu quero que nós sintamos a urgência nas nossas vidas, to begin to really think about our lives differently. para que nós comecemos a pensar as nossas vidas de forma diferente. That wherever God has you in your life right now, E o que quer que seja que Deus tenha na sua vida nesse momento. you and I, we have a mission field. Você e eu temos um campo de missão. We live where we live because God has put people around us to reach. A gente vive onde a gente vive, a gente mora onde a gente mora, porque Deus quer que nós atinjamos essas pessoas que estão em volta. Onde moram onde a gente mora. We're not just working to get a paycheck, we're working because God has given us a mission field. A gente não está trabalhando só para receber o nosso salário, a gente está trabalhando porque Deus tem uma missão para nós ali. And I'm not saying you stand on a chair and preach to the whole place and get fired unless God tells you to do that. E eu não estou falando para a gente subir numa cadeira, pregar o evangelho para todo mundo e ser despedido. I'm just saying, what if we began to just pray every single day, God, give me an opportunity to share the gospel today. E o que eu estou falando é para a gente pedir para Deus, a gente orar para Deus, Deus, me dê uma oportunidade para que eu possa pregar o evangelho para alguma pessoa. Because I really do believe this is why we're here. Porque eu realmente acredito que é por isso que nós estamos aqui. And that we all have a role to play in this work. E que nós todos temos um papel para nós exercermos neste mundo. And so I wanted to spend just a few minutes and praying together before we close. E eu quero tomar só uns poucos minutos aqui para nós orarmos juntos, para fechar, para encerrar. And I want to pray specifically, God will open up doors for us to share. E eu quero orar especificamente para que Deus abra portas para as quais a gente vai compartilhar. If all we do is take this teaching and put it in our brain with all our other teachings we've heard, Se tudo que nós fizermos é colocar esse ensinamento nas nossas mentes, como nós já fizemos com outros, it'll have no impact in our lives. We'll just gain some information. não vai trazer impacto nenhum nas nossas vidas, é só informação. But God wants the word to transform us. Mas Deus quer que a palavra dele nos transforme. And he wants us to do the word, not just hear the word. E ele quer que nós façamos o trabalho e não só escutamos o trabalho. And so I really believe if we sincerely ask the Lord, E eu realmente acredito que se a gente pedir sinceramente ao Senhor, give me one opportunity to share the gospel, me dê uma oportunidade de compartilhar o evangelho, and we really are serious about that, e nós estivermos realmente sérios a respeito disso, I wouldn't be surprised if
by the time you go to sleep tonight, you'll have an opportunity. E eu não ficarei surpreso se antes de você dormir hoje à noite você tem uma oportunidade. Or tomorrow you'll be out and you'll have some opportunity. Ou amanhã, quando você sair, você vai ter uma oportunidade. And you'll know in that moment, this is an opportunity God's given me. E você saberá naquele momento que Deus deu uma oportunidade para você. And the question will be, are we going to step into that moment or are we going to pull back? E a pergunta vai ser, a gente vai dar o passo nesse momento ou a gente vai recuar? And I'm praying God will give us the passion and urgency to step into these encounters with people. E eu oro para que Deus nos dê essa urgência e essa paixão para que nós tenhamos esse encontro com essas pessoas. And so let's pray together. Então vamos orar juntos. Father, I thank you so much for the gift of salvation. Senhor, eu te agradeço tanto pelo dom da salvação. There is no greater miracle than salvation. Não há milagre maior do que a salvação. That you can take a sinful, broken life Que o Senhor pode pegar uma vida quebrada e pecaminosa and you could wash it clean by the blood of Jesus. e o que o Senhor pode lavá-la com o sangue de Jesus. And you can give us eternal life in the place of our old life. E o que o Senhor pode colocar no lugar da nossa vida antiga, a vida eterna. And so we thank you here, Lord, tonight for the salvation hopefully all of us have experienced ourselves. E te agradecemos, Senhor, hoje pela salvação que todos nós aqui vamos, com muito desejo, experimentar. I hope that all of us here, Lord, have truly surrendered everything to you. E eu espero que todos os que estamos aqui realmente nos entreguemos a Ti. And you chose to leave us here for a purpose. E o Senhor nos escolheu para estar aqui por um propósito. We look forward to heaven one day. E nós esperamos estar no céu um dia, To being with you in eternity. estar contigo na eternidade. But right now we have work to do. Mas agora, neste momento, nós temos trabalho para fazer. God, I thank you for the privilege it is to serve you. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio que é te servir. It's a privilege for us to witness about Jesus in our lives. É um privilégio nós sermos testemunhas de Jesus nas nossas vidas. It's a privilege for us to share the truths of the gospel with people. É um privilégio para nós compartilhar as verdades do Evangelho para as pessoas. It's even a privilege for us to be persecuted for our faith. E é até um privilégio para nós sermos perseguidos pela nossa fé. And Jesus, you suffered and died because you wanted us in your family so much. E Jesus, você sofreu e morreu para que nós tenhamos o Senhor na nossa vida, para nós e nossas famílias. But all around us, Lord, there are people in this city, in this area, Lord, that don't have the hope of Christ. E, Senhor, tem pessoas em volta, nessa cidade, nessa comunidade, que não têm a esperança de Jesus na vida delas. God, we've already met many of them as we've gone out as a church. We've talked to people who aren't walking with you. E o Senhor, nós já encontramos várias dessas pessoas que nós saímos por aí, encontramos e ainda não tinham ouvido falar de Jesus. And God, I believe that's what breaks your heart right now. E Senhor, eu acredito que isso é o que quebranta o teu coração neste momento. Because you want everyone to come to repentance. Porque o Senhor quer que todo mundo venha se arrepender. Your word says you desire all men to be saved. E o Senhor fala que o teu desejo é que todos sejam salvos. And you've given your church the responsibility to carry out this message. E que o Senhor deu a responsabilidade para a tua igreja para carregar essa mensagem. And so, Lord, I want to pray for all of us in this room. Então, Senhor, eu quero orar para todos nós aqui neste local. That you would help us to feel the urgency that you have. Que o Senhor nos auxilie a sentirmos a urgência que o Senhor tem. That we wouldn't be sleeping spiritually, but we would be alert. Que nós não estejamos dormindo em espírito, mas que estejamos alertas. And that we would look at people the way that you see them. Nós vamos olhar para as pessoas da forma como o Senhor vê. That we would be moved with compassion for souls. Que nós vamos nos mover em compaixão pelas almas. That we would pray and intercede for the lost in our lives. Que nós vamos orar pelas sementes que foram perdidas nas nossas vidas. And that we would ask you to give us opportunities to share our faith with people. Que nós te pedimos que o Senhor nos dê oportunidades para compartilhar a nossa fé com as pessoas.
And that in those moments when we have that opportunity, E nesses momentos, quando nós tivermos essa oportunidade, that you would make us willing to step out of our comfort zone to share Jesus with people. que o Senhor nos faça pisar ir em direção fora da nossa zona de conforto, para que nós possamos compartilhar Jesus. In eternity, we're going to be comfortable forever in your presence. Na eternidade nós vamos estar confortáveis para sempre na tua presença. And so we're willing to be uncomfortable for a little while here on this earth. Então nós estamos dispostos a estarmos desconfortáveis por um pouco aqui nesta terra. Lord, we know that life is just it's a vapor. It vanishes quickly. Senhor, nós sabemos que a vida é só um vapor que some rápido. So help us not to look back on our lives one day and wish that we had shared Jesus more. E nos ajude para que nós olhemos para trás das nossas vidas e nós pensemos que nós deveríamos ter compartilhado mais sobre Jesus nas nossas vidas. I pray that no one would walk out of here feeling condemned about this. E eu oro para que ninguém que saia daqui se sinta condenado por isso. We can't go back and change anything in the past. Nós não podemos voltar e mudar nada no passado. But we can make a commitment tonight. Mas nós podemos fazer um comprometimento hoje à noite. That we'll choose to continue to look for opportunities to share Jesus. Que nós escolhemos continuar a procurar oportunidades de compartilhar sobre Jesus. Because Jesus, you're worthy of the reward of your suffering on the cross. Porque Jesus, tu és digno do teu sofrimento na cruz. Lord, give us the passion of those two boys, those Moravian boys. Senhor, nos dê a paixão desses rapazes moravianos who are willing to do so much to get the gospel to people who need to hear it. que estavam querendo tanto compartilhar o teu evangelho para essas pessoas. Give us that kind of a surrender to you. Nos dê esse tipo de entrega a ti, Senhor. And Lord, give us wisdom on how we can do that in our daily lives. Senhor, nos dê a sabedoria de como nós podemos fazer isso nos nossos dias. To not be rude or pushy about it. Não sermos rudes e nem insistentes a respeito. To be sensitive to your spirit. Para ser sensíveis ao teu espírito. But also to be willing to be bold. Mas também desejar ser ousado. And so God, as we already talked about tonight. Então, Deus, nós já falamos nesta noite. I want to pray for myself and for everyone in this room. Eu quero orar por mim mesmo e por cada das pessoas nesse local. That you would give us an opportunity to share our faith with someone in just the next couple of days. Que o Senhor nos dê a oportunidade de compartilhar a nossa fé nesses próximos dias com alguém. Lord, that you would test us in this. Senhor, que o Senhor nos teste nisso. That we would have a God encounter that we know is you, so that we can practice what we're talking about tonight. E Senhor, que nós tenhamos um encontro com essas pessoas, para que nós saibamos que é o Senhor que está nos fazendo ter esse encontro. God, I thank you for how you're stirring up our hearts in this room. E Senhor, eu te agradeço por como o Senhor está mexendo os nossos corações neste momento. Lord, you're stirring my heart tonight. Senhor, o Senhor está mexendo no meu coração nesta noite. To take my responsibility seriously. Para que eu tome a minha responsabilidade, assuma a minha responsabilidade de forma mais séria. And to co-labor on your mission with you. E trabalhar, de ser um co-trabalhador contigo na tua missão. I thank you for souls that'll come into the kingdom because of what you're doing tonight. E eu te agradeço pelas almas que vêm para o reino por causa do teu trabalho nesta noite. I thank you for people who will hear the truth and respond because of what you're stirring in us tonight. E eu te agradeço pelas pessoas que vão ouvir das tuas verdades por causa do teu mover no nosso coração nesta noite. I thank you for the evangelisms that we've already begun, that those will continue on. E eu te agradeço pelos evangelismos que já começaram e esses vão continuar. That fire will continue to burn here at Famílias Benditas. Que esta chama continue a queimar aqui nas famílias benditas. That everyone who calls this church home. Que qualquer pessoa que chame essa igreja de casa. Would see it as a bigger than just a service to go to. Que veja muito mais do que só um culto para ir. But a community that's alive. Mas uma comunidade que está viva. That's in unity to do one mission. Que está em unidade para ter uma missão. To glorify the Lord by showing the world what it looks like to follow Jesus. Que é glorificar a Deus ao mostrar ao mundo quem é Jesus.
God, we ask that you would, as Isaiah said, Lord, here I am, send me. E nós te pedimos, Senhor, como Isaías disse a ti, Senhor, eis-me aqui. Send me to my neighbors. Me mande para os meus vizinhos. Send me to my coworkers. Me mande para os meus colegas de trabalho. Send me to my classmates. Me mande para os meus colegas de classe, de aula. Send me to the people I walk by on the side of the road. Me mande para as pessoas pelas quais eu passo nas calçadas. Send me to the people riding the bus next to me on the way to work. Me mande para as pessoas que estão no ônibus ao meu lado quando eu estou indo para o trabalho. I'm available. Eu estou disponível. If you'll give me the opportunity, I'll take it. Se o Senhor me der a oportunidade, eu vou pegá-la. Because you're worthy of my obedience. Porque o Senhor é digno da minha obediência. God bless your people tonight. Senhor, abençoe o teu povo hoje à noite. Lord, give them everything that they need. Dê tudo o que eles precisam, Senhor. And God, give us a burden for the lost like we've never experienced before. Senhor, e nos dê um fardo da perda de que nós nunca experimentamos antes. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amen.